Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Nos ajude curtindo, compartilhando, deixa seu comentário também, a cidade, o estado, o país que você ouve esse Evangelho, como tem sido a sua experiência. E já vamos nos ligando a Deus, a Jesus, a Maria, a espiritualidade amiga, pedindo a eles mentalmente que esteja conosco. Jesus nos ensinou que aonde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Nos dizendo também para vivermos socialmente, termos grupos de afinidades. E aqui nós estamos num grupo de afinidades juntos neste Evangelho. Vamos nos conhecer também, trocar vínculos, trocar diálogos, é muito importante. Vamos também à nossa prece inicial, pedindo autorização a Jesus para iniciarmos este momento de Evangelho, de oração, de conhecimento também para todos nós. Deus, nosso Pai amado e bondoso, Mestre e amigo Jesus, nosso irmão maior, Mãe Maria, querido Espírito que nos ajuda, neste momento reunidos aqui para realizarmos o Evangelho no Lar, pedimos que esteja conosco, que nos dê intuição, que nos direciona as palavras para chegarmos aos corações daqueles que estão com necessidade deste momento de prece, de vibração. Quantos estão angustiados, tristes, perdidos, com problemas dos mais diversos. Pedimos, Jesus, que os mentores possam ajudar aqueles que confiam neste trabalho, aqueles que irão ouvir ao vivo e também gravado o Evangelho. Abençoe a cada um dessas pessoas. Que essas palavras possam ficar no nosso consciente e inconsciente para digerirmos e atuarmos bem na nossa encarnação. Sendo assim, juntos, vamos iniciar. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje é dia 11 de setembro do ano de 2022 e ontem foi dia 10, Dia Mundial de falarmos da prevenção ao suicídio. Muito importante essa data para todos nós, falarmos sobre saúde mental, prevenção à vida e todas as questões que norteiam esse tema. É um tema delicado, tem bastante tabu em volta. Muitas pessoas não gostam, de falar sobre morte e suicídio, mas é importante termos esse diálogo. O Evangelho no Lar também serve para dialogarmos sobre esse tema. É uma importante ferramenta para vocês discutirem com os filhos, com os jovens, no momento do Evangelho, trazer esse tema, falar sobre saúde mental. Não deixe passar essa oportunidade, porque muitas das vezes não dá tempo. É por um suspiro, um momento, nós perdemos o ente querido. Por um descuido, eles se vão de uma maneira dolorosa, deixando um rastro de dor na família, nos amigos, na comunidade, assim como aconteceu com o jovem que deu origem a este tema, Setembro Amarelo, que era um jovem feliz que não demonstrava para a sociedade de maneira nenhuma que tinha um problema, mas havia ali um problema psíquico, uma dor que não passava. Mike M., que é o que traz a configuração do Setembro Amarelo, tira a própria vida aos 17 anos. Toda a comunidade, os professores, os pais, a família, ficou realmente desesperado. Mike tinha uma Mustang na cor amarela, cuidava, gostava do carro, era um típico jovem americano, e ele deixa o plano físico, parte para o plano espiritual por vias do suicídio. Inicia-se uma grande discussão ali na comunidade, era preciso fazer algo. E eles têm a ideia de fazer cartões na cor amarela, que era o carro de Mike. Nesses cartões estava escrito: se você precisa de ajuda,
Se você precisa conversar, não deixe de entregar esse cartão para um professor, para um médico, para um terapeuta. Busque ajuda, fala das suas dores internas. Dentro de pouco mais de algumas semanas, nós tivemos jovens que procuraram ajuda, que falaram de suas dores, de suas aflições, de suas angústias e que antes tinham medo. É claro que somente o Setembro Amarelo não vai estancar a epidemia que é o suicídio, mas já é um grande passo, meus irmãos. Falar sobre o tema, falar sobre prevenção à vida e também falar sobre espiritismo. Quantas pessoas o espiritismo salvou? Falar da vida também além da vida, da prevenção de que estamos aqui por um motivo específico. A nossa consciência, estamos materializados nesse corpo. Falar que não vai ser sempre fácil, que teremos aflições, angústias. Falar de prevenção, de cuidado de saúde, que temos muitas das vezes que buscar um profissional, sim, porque às vezes não vamos dar conta sozinho. Eu sempre digo que falar de saúde mental é falar de materializar um pensamento que às vezes está só conosco, uma dúvida, uma angústia. Os jovens adultos são grupos de extremo risco ao suicídio. Quantas pessoas nessa faixa etária deixam o plano físico? 20, 21, 19 anos, 25 anos, estão começando a vida. Só para termos noção, cerca de 12 mil suicídios ocorrem todos os anos só aqui no Brasil e cerca de 1 milhão ocorre ao redor do mundo, no mundo todo. É uma triste realidade, meus irmãos, minhas irmãs, e em 96% dos casos há relação com transtornos mentais. E em muitos, a pessoa nem sabia que tinha esse transtorno mental, essa dificuldade psíquica, que não é nenhuma vergonha. Por isso, precisamos buscar ajuda, entender quando algo está diferente. Entre as principais doenças relacionadas está a depressão, seguidas do transtorno bipolar, que é o TAB, transtorno afetivo bipolar, e abuso de substâncias, de álcool, entre outras drogas. Não é só o álcool, não é só as drogas, todo tipo de vício que nos escraviza. Somos adictos quando somos viciados em algo, escravo de. O que você é escravo? Que você não consegue viver sem. Isso pode prejudicar também o seu psiquismo. Os índices crescentes de suicídio nas últimas décadas alertam mais ainda sobre a importância de falar sobre o assunto. Ainda tem-se um tabu acerca do tema, mas colocar em pauta na sociedade é fator importante para evitar a perda de outras vidas e não somente a perda de outras vidas. Muitas pessoas, na tentativa de suicídio, às vezes sobrevivem porque é socorrido pelo corpo de bombeiros ou familiares ou vizinhos, mas fica com algum tipo de deficiência. Se tomarem um grande número de medicamentos ou às vezes uma lesão corporal grave, pode vir também a deficiência física que não estava programada nessa encarnação. Então o paciente às vezes vai ter que lidar com a frustração dupla, a dor psíquica que já estava e uma lesão corporal ou cerebral muito grande. O cenário do Setembro Amarelo, graças a Deus e graças às equipes de psiquiatras, psicólogos, de pessoas disponíveis e dispostas a falar sobre o tema, tem crescido cada vez mais. Mas é importante, pessoal, a prevenção diária. As famílias têm dialogado cada vez menos, cada vez temos esse espaço de diálogo, de troca de informações, devido talvez a muitas facilidades na internet e de ficarmos muito tempo em conversas paralelas que não têm uma profundidade. E não temos aquela troca gostosa, um jantar junto com a família. Esses simples momentos que nós podemos ver alguma diferença no comportamento do jovem. É claro que uma mãe e um pai percebem quando há essa diferença, então é preciso agir naquele momento.
Setembro Amarelo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a CVV, o Centro de Valorização à Vida, tem uma grande importância para o Setembro Amarelo, porque eles potencializaram esse tema aqui, e a gente agradece muito a eles. Desde o ano 2015, expandiu mais aí no ano de 2016, foi mais para a mídia, e nós já estamos aí há alguns anos falando sobre o tema. Curiosidades sobre o tema: São Paulo e Minas Gerais são os estados aqui no Brasil que mais ocorrem o suicídio. Também muito alerta aí para todos nós. Não tem, pessoal, alguns mitos, né, sobre o suicídio. Não tem idade, não tem horário. O que geralmente ocorre, que a ciência sabe hoje em dia, é que grande parte estava já com algum transtorno, com alguma doença psicológica ou com alguma frustração grande. Sim, a grande maioria estava passando por um processo doloroso. O suicídio, ele é multifatorial. O que é isso? Pode ser diversos fatores que traz: social, financeiro, de trabalho, familiar, a perca de um ente querido. São vários fatores que pode ocasionar. Por isso nós temos que ficar atento. Às vezes não temos o hábito de frustrar. E quando somos frustrados pela vida, podemos ter uma recaída. Se tivermos tendência, então, a ter um processo ali depressivo, ansioso, e aí também podemos abrir portas para nós que somos espíritas, entendemos assim, para o processo obsessivo, abaixamos um pouco a nossa guarda. Então é o momento de estarmos muito atentos. Eu trouxe aqui a título informativo, meus irmãos, minhas irmãs, aproveitando que o Evangelho tem sido muito assistido, eu sou muito grato a Deus e a vocês que aqui estão. Então compartilhe também esse momento para pessoas que necessitam. Vamos falar de alguns mitos e verdades sobre o suicídio, porque é importante para a gente categorizar aí muito e deixar bem fixado na mente de todos vocês. Um dos mitos: o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito ao exercício do seu livre-arbítrio. Pessoal, todos nós temos o nosso livre-arbítrio e a nossa decisão. Porém, quando estamos com consciência de nós mesmos, quando estamos com um psiquismo saudável, tanto que até a lei hoje retira os direitos de decisão da própria vida de uma pessoa que não está com a organização psíquica boa ou num estado saudável. O que seja isso? O que é isso, perdão? Gerir a própria vida, cuidar da própria vida e ter o seu funcionamento de vida organizado. Ou seja, cuidar da sua rotina, pagar as suas contas, cuidar da sua alimentação, pagar os seus impostos, trabalho, etc. Quando a pessoa está organizada psiquicamente, as chances de cometer suicídio são baixas frente a uma pessoa que está desorganizada psicologicamente. Portanto, isso é um mito. Nós temos o nosso livre-arbítrio, sim, quando nós temos a nossa consciência livre. E é claro que quando a gente está com esse psiquismo saudável, as chances de um suicídio reduz em 99%. Isso não são informações minhas, são informações do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Federal de Psiquiatria. Os suicidas, a grande maioria, 99%, estão passando por uma doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade e interfere em seu livre-arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é um pilar muito importante da prevenção do suicídio. Após o tratamento da doença mental, o desejo de se matar desaparece em quase 100%. Por isso que muitas das vezes a pessoa não está dentro do seu próprio livre-arbítrio, porque ela está com uma doença. Eu sempre falo para não tomarmos decisões nem felizes demais, nem tristes demais. Quando a pessoa está com alguma questão psíquica, ela pode estar nesse momento, vendo tudo pelo lado muito negativo, olhando tudo pelo local ali de dor, de enfermidade. Quando estamos ali com muita dor física, a gente não consegue raciocinar com 100%
integridade do nosso psiquismo. Então, hoje, a própria ciência reconhece que nesses momentos nós temos que acolher o paciente, tranquilizar ele. Não sei se você já tiver a oportunidade de ter contato com alguém que já teve um surto psicótico. Naquele momento, a pessoa não está com controle psíquico. Ela precisa ali de uma medicação, de acalmar, de um atendimento psicoterápico, para depois sim tomar qualquer decisão. É isso que está falando aqui. Então, o segundo mito: quando uma pessoa pensa em suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Muitas pessoas falam isso. Se a pessoa pensou em suicidar uma vez, ela pode ter esse risco para o resto da vida. Isso é falso, tá, meus irmãos, minhas irmãs? O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e após isso a pessoa não estará mais em risco. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Querem apenas chamar atenção. Esse vocês já devem ter ouvido muito aí. Isso também é falso. A maioria das pessoas que desistem aí da vida falou ou dá sinais sobre as suas ideias de morte. Boa parte das pessoas expressou em dias ou em semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de saúde, seu desejo de desistir dessa vida. Bom, outro mito: se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema passou. Isso é falso. Se alguém que pensava em suicidar e de repente parece tranquilo, aliviado, não significa que o problema passou. Muitas questões psicológicas têm altos e baixos, e às vezes a pessoa, quando está no momento mais alto, mais tranquilo, ela ressignifica ali, passa semanas, meses, mas às vezes pode voltar. Tem transtornos psíquicos que têm semanas e meses melhores. É por isso que precisamos de um tratamento. Essas questões dos sinais que a pessoa dá na semana, nos meses que antecedem, isso é muito visível, porque materializamos o pensamento ali, ou em doenças psicossomáticas, ou em autolesões pequenas, pessoas que fazem cortes nas pernas, nos braços, pessoas que tomam medicação em excesso para dormir. Todos esses sinais também de fala, uma exclusão social abrupta, mudanças de rotina, de funcionamento de vida abruptos, pensamentos mais entristecidos, tudo isso são sinais que às vezes a gente não vê, ou a gente finge não ver, melhor dizendo, a família finge não ver, e para a família é uma grande surpresa, mas quando vai se fazer uma anamnese do caso, a gente percebe que deixou um sinal ali, outro aqui, comprou um livro falando sobre o assunto, tentou buscar alguma ajuda e infelizmente não foi ouvido devidamente. Então, é um sinal de alerta para todos nós da sociedade. Ficarmos atentos aos professores, ficar atento aos alunos, não que seja responsabilidade, mas às vezes o professor vê e é importante chamar os pais, incentivar a busca de um tratamento eficaz. Às vezes os pais não vê, mas os avós vê, os tios. Então vamos criar essa rede de apoio. O sociólogo Émile Durkheim, ele assinalou a questão do laço social. Através de suas pesquisas, ele identificou que quanto maior o laço social de um indivíduo, menor as chances dele cometer o suicídio. Por isso que é muito importante, e o Livro dos Espíritos vai dizer isso, a lei de sociedade, como é importante o nosso contato social. Não estamos falando aqui que temos que sair de casa todo dia, que conversar todo dia, não é isso. Laços sociais é também uma motivação do viver. O centro espírita e outras religiões têm essa característica. Você ter um vínculo com a sociedade. O próprio ato de você estar ali responsável, ajudando a montar cestas básicas, num trabalho voluntário, num grupo de estudo. Como que eu falo aqui a importância do grupo de estudo? Nós temos aqui o grupo do estudo do livro, que é online, mas ali a gente pode criar amizades. Esse laço social nos ajuda nas nossas construções psíquicas. Às vezes um amigo já passou pelo mesmo problema, indica um profissional, conversamos, colocamos para fora, materializamos os pensamentos. Tudo isso nos torna mais fortes. E se formos observar,
a grande maioria das doenças ou dos transtornos psíquicos nos afasta socialmente das outras pessoas. Por exemplo, a síndrome do pânico, queremos ficar mais dentro de casa, a depressão nos tira do contato social, a ansiedade generalizada também nos tira do contato social. Queremos cada vez menos ter esse contato. Evitamos ir na igreja, no centro espírita, evitamos fazer atividades físicas, evitamos ir no mercado, na padaria, questões simples que nos ajudam a sair um pouco da nossa rotina pesada. Vemos uma paisagem diferente, diminuímos o lazer, viajamos menos, vamos menos à casa de amigos, em festas. As doenças psicológicas têm essa característica. Não estou falando que todo mundo que não tem laço social tem alguma questão psicológica. Às vezes é por opção da pessoa, a pessoa não gosta de sair muito, mas não sair nunca pode ser um alerta. Às vezes você prefere ficar o seu final de semana em casa, lendo um livro, assistindo um filme, e tá tudo certo. Se isso está te fazendo bem, se você está feliz, integralmente feliz, está tudo certo. O problema é quando fazemos isso porque não temos outra opção. Estamos angustiados ali e vamos, através de uma ansiedade ou de uma dor psíquica, ficando naquele momento de dor, não conseguimos organizar a casa, fazer o alimento. São sinais de alerta. Precisamos, enquanto seres humanos, estamos aqui na matéria, de cuidar do nosso físico, de cuidar da nossa casa, da nossa alimentação, do nosso corpo e também da nossa saúde mental. E antes de passarmos para o Evangelho, um pedido a vocês que têm empresas, que têm funcionários, ou para você que é professor, que é diretor de escola, coordenador, ou se você é gerente, de alguma empresa, enfim, se você é coordenador de uma cidade espírita, convide profissionais de saúde para falar sobre o tema, sobre a saúde mental, sobre a prevenção. É muito importante, vamos multiplicar esse tema. Às vezes não conseguimos ou não temos força para irmos até o YouTube, pesquisar sobre o tema, mas quando a empresa promove essas campanhas, quando temos essas oportunidades, às vezes não temos a oportunidade de falar na mídia, são poucos os espaços que nos deixam falar abertamente sobre o tema. Então, se você tem aí alguma responsabilidade social, que seja pequena, média ou grande, se você hoje tem pessoas sobre a sua direção, lembrando o que Kardec falou, quem é líder, quem é gerente, quem hoje tem uma empresa, empresário, tem também responsabilidade sobre os funcionários, sobre as pessoas, os colaboradores. Então, ajude-os dando informação de qualidade, convidando profissionais, provavelmente aí na sua cidade, na sua região, tem algum profissional que faça isso voluntariamente, que quer falar sobre o tema de forma amigável, trazer questões, fazer rodas de conversa. Então, é uma oportunidade aí para não deixarmos esse tema passar batido. Por isso que a gente traz o Setembro Amarelo, que seria um mês da prevenção. Então, se você tem aí no centro espírita ou na empresa, coloque no calendário, convide esses profissionais. Não necessariamente só o psicólogo, tá, meus irmãos e minhas irmãs? Pode convidar o médico psiquiatra, o médico neurologista, os enfermeiros, que também lidam muito com isso na atenção ali primária, quando chega um paciente ali no posto de saúde ou no pronto-socorro, eles lidam ali muitas das vezes. E também os profissionais de saúde. Pesquisas indicam que profissionais de saúde que lidam com esses problemas também têm altos níveis de tentativas ou de suicídios. Também os irmãos ali que trabalham, os nossos caros amigos policiais, tanto o militar e o civil, que trabalha também diretamente com a violência, também tem altos níveis, é um ponto de atenção. Se você também trabalha aí como servidor público, também é importante falar sobre esse tema. Os médicos também, psicólogos, acabam também tendo aí um grande componente psíquico muito forte ali no trabalho. Então, são profissões de atenção também, que trabalham com o outro. Também aos nossos caros amigos que vendem, os vendedores que têm uma pressão ali de bater meta, às vezes lida com clientes muito
problemáticos, agressivos, também é um grupo de risco que a gente não pode deixar de falar. Então, se você também tem uma loja, tem funcionários aí, quem sabe também conversar sobre o tema, falar de prevenção para eles, da importância de uma psicoterapia, de um olhar mais atento à saúde mental. Vamos então a nosso Evangelho. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, itens 4, 6 e 10. Item muito importante, meus irmãos, e para você que está chegando no Espiritismo agora, ou que está começando a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, esse é um dos capítulos primordiais para a leitura. Pode, sem dúvida, iniciar a leitura por ele, que é o capítulo 5, que ele vai falar diversos temas importantes. Primeiro, a justiça das aflições, as causas atuais das suas aflições, as causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, os motivos de resignação, o suicídio e a loucura, o bem e o mal sofrer, a felicidade não é deste mundo, o mal e o remédio, morte de pessoas amadas. Se fosse um homem de bem, será que teria morrido? Os tormentos. Esse capítulo é um capítulo muito que fala do nosso psiquismo, das questões psíquicas. Deve-se pôr fim à prova dos outros, sacrifício da própria vida. Todos esses temas estão aqui, e também a melancolia, nós vamos falar hoje. Sabeis, a melancolia está no item 25, sabeis porque às vezes uma tristeza vaga se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando a felicidade e a liberdade, se esgota. Junto ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, ele cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julga infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não a buscais demais neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão, de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sedes fortes e corajosos para suportar. Afrontai os resolutos, durante pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos para quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve Bordeaux é o espírito que psicografa esse tema aqui para nós, hoje no Evangelho. Como eu disse no início, meus irmãos, a espiritualidade de um modo geral, não estou falando aqui de religião, porque você escolhe a religião que você mais se afiniza. Tem pessoas, muitas pessoas que se consideram de duas ou mais religiões, que frequentam às vezes o catolicismo, o espiritismo, ou a Umbanda, o espiritismo, ou o budismo, o espiritismo, e está tudo certo. É a forma como você externaliza a sua espiritualidade. Em psicologia, nós falamos espiritualidade de um modo geral, aquilo que faz você ter um sentido da vida. E para nós aqui, que é um canal espírita, falamos muito de espiritismo, e quantas vidas o espiritismo já salvou de forma direta ou indireta, pelo simples fato do conhecimento da vida além da vida, do plano espiritual, sem medo, pessoal, sem julgamento,
Ah, se você suicidar, vai para o vale dos suicidas. Essas coisas que amedrontam não está com nada. Nós temos que esclarecer à luz do amor o motivo, o porquê nós estamos aqui, a nossa missão aqui. Vamos esquecer essa coisa de amedrontar os jovens ou as pessoas. Não. Vamos esclarecer, vamos falar sobre valorização da vida, da importância de como nós às vezes trabalhamos e lutamos para estarmos aqui materializando o nosso pensamento. Eu costumo dizer que a encarnação é o pensamento materializado que nós desejamos no passado. Programamos para estar aqui, para reencontrar desafetos e afetos, para elevarmos a nossa missão, para falarmos do Cristo, do Evangelho. Estamos aqui com um propósito. E como foi falado na parte do Evangelho, às vezes esse propósito é micro, é com a sua família, é com seus colegas de trabalho, pessoas mais próximas. Ou às vezes é no macro, mais pessoas, uma comunidade, ou uma cidade, ou até mesmo um estado, um país, não importa. Se é no micro ou no macro essa missão, ela é importante. Se você influenciar a vida de um ser humano, você já está com uma missão muito bem desenvolvida. Se alguém parar e te ouvir. É por isso, meus irmãos, que não importa um número. Se hoje você falar sobre prevenção à vida, sobre vida além da vida, sobre o amor para uma pessoa e essa pessoa captar, tá ótimo. Porque quantos e quantos falam para multidões, mas é como um eco. A pessoa fala para 300, 400 pessoas, 1000. Como aqui eu estou fazendo online ou numa palestra, mas é como um eco. Poucas pessoas absorvem, porque nós temos que fazer com amor e com respeito. Às vezes, aquele palestrante, aquele coordenador de mocidade que está com uma pessoa assistindo a palestra, ou que está com 2 jovens, ele lá falando, persistindo, indo até o centro espírita. Aqueles 2 jovens são influenciados de uma maneira grandiosa do que às vezes outras pessoas que estão falando para multidões. É por isso que precisamos de essência. Nós precisamos entender e fazer com amor. Jesus nos falou isso quando fizéssemos em nome de Deus, com amor, estaria ali os bons espíritos ao nosso lado, as pessoas a nos intuírem. Um livro, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, grande médium. O espírito Cândido Botelho, nosso querido irmão, que suicidou e que traz relatos fortíssimos, é um livro muito importante. Mas a lição desse livro que eu vou falar hoje, ele fala toda vez que alguém no plano físico, seja em matéria de religião ou de qualquer outro tema, for falar sobre prevenção ao suicídio, sobre a vida, terá ali a intuição de um missionário de Maria, da Legião dos Servos de Maria. Então não tenha medo. Se você é palestrante, espírita, ou se você quer ser, não tenha medo de falar desse tema. Faça uma prece antes, peça ajuda a esses espíritos guardiões, peça a intuição de Maria. Fale com amor, porque a vida é amor. Estarmos aqui é um ato de amor de 2 pessoas que materializou o nosso corpo. E nós vamos levando essa essência pela vida. O encontro de 2 almas, de 2 corpos que nos deu, que nos chegou aqui através da construção e da materialização de um pensamento ou de 2, não importa. Estarmos aqui já é um grande milagre. Então vamos valorizar as nossas vidas, a nossa saúde mental, colocando em movimento as nossas forças. Tudo que fica parado tem problema. Se deixarmos uma enxada parada, ela enferruja. Se deixarmos uma água parada, ela dá micro-organismos ou parasitas. Precisamos de fluidez. Como Marcos Prisco fala através das mãos de Divaldo Pereira Franco.
Tudo muda muito rápido nas nossas vidas. Tudo se transforma de um dia para a noite. A sua angústia não vai durar para sempre. Pode ser que dure um dia, uma semana, um mês, mas para sempre não. Dores são passageiras, assim como a felicidade. Angústias passam, assim como momentos felizes. Estamos aqui em aprendizado e que esse aprendizado possa ser muito eficaz para você hoje através deste Evangelho. Vamos fazer a caridade, vamos falar sobre prevenção à vida hoje com alguém, com um amigo, um sobrinho, um vizinho, um funcionário, um colega de trabalho. Prevenir é muito, muito importante. Vamos à nossa meditação do dia, meus irmãos, entrando em conexão com os espíritos da Legião dos Servos de Maria. Vamos pedir a eles que estejam conosco hoje. Hoje nós vamos receber o passe e enviar também o passe para algumas pessoas. Queridos irmãos e irmãs, entrando em conexão com a Legião dos Servos de Maria, unindo a eles em pensamento. Imaginamos que estamos na colônia Maria de Nazaré agora, recebendo os bons fluidos dessa colônia. Essa colônia tem a característica do trabalho dos espíritos hinduístas, médicos, enfermeiros que trabalham em prol da recuperação dos nossos irmãos desistentes. É por isso que hoje vamos levar alguns amigos que estão em processos depressivos, ansiosos, até essa colônia. Mentalmente vamos levá-los ali. E se você também tem alguém na família, algum amigo, algum vizinho, que infelizmente desistiu do processo viver, pense com carinho hoje nessa pessoa, o rosto no nome dessa pessoa, pedindo a Maria o auxílio. Através do livro Memórias de um Suicida, a gente aprendeu também que toda vez que nós oramos para um irmão desistente, um irmão ou uma irmã, Maria, através da sua equipe, o auxilia imediatamente. Então vamos pedir por esses irmãos e irmãs. E se tem aqui também no plano físico alguém que está passando por esse processo de depressão, de ansiedade obsessiva, vamos levá-los até a colônia agora, pedir por eles para receber esse passe. Estamos no setor de auxílio dos espíritos encarnados da colônia Maria de Nazaré. Ali, espíritos amigos nos ajudam, espíritos voltados ao bem nos ajudarão com o passe de hoje. Essa colônia tem uma grande vinculação com trabalhos psíquicos. Então, o nosso passe hoje será muito fixado no rosto, no cérebro, nas questões motoras do movimento, irradiando através do nosso cérebro, nas irradiações nervosas. Os irmãos trabalham muito com psiquismo. Vamos mentalizar
as irradiações através do nosso rosto, do topo da nossa cabeça, irradiando para o nosso corpo. Descendo, irradiando em cada gota do nosso sangue, os nossos órgãos, mas principalmente clareando os nossos pensamentos, melhorando o nosso bem-estar. Vamos pedir mentalmente também, se você tem alguma necessidade hoje, para você ou para alguém, peça. Não deixe de pedir. Peça mentalmente aos trabalhadores da colônia Maria de Nazaré. E vamos agradecer a Maria, querida mãe, querida irmã, que através dos seus trabalhadores e conselheiros está conosco hoje, nos irradiando positividade. Mãe, querida mãe, todas as pessoas que estão dispostas a falar sobre prevenção à vida nesse mês e nos próximos, irradia os bons conselhos, nos direciona, assim como eu, outros irmãos, através de diversos canais falam sobre o suicídio. Mãe, intui eles da melhor maneira e ajuda aqui, neste momento, os irmãos que estão aqui pedindo ajuda, pedindo conselho, para os irmãos que estão encarnados ou desencarnados precisando. Mãe, pedimos por toda a população, pelos grupos de risco do suicídio, aquelas pessoas hoje que estão precisando de um auxílio. Irradia para eles, querida, neste momento, que possamos receber como uma fina chuva refrescante os bons fluidos oriundos da colônia Maria de Nazaré e que essa água fluidificada caia sobre nós como pétalas e que possamos receber o bem que essa colônia nos proporciona. Mãe Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, olhai por nós, os pecadores, hoje, amanhã, em toda a nossa encarnação. Querida Mãe, através de mim, que estou canalizado, e dos bons espíritos que aqui estão, irradiamos os bons fluidos também para o nosso Brasil, com uma necessidade urgente de vibrações mais positivas. Querida Mãe, canalize também outros médiuns e que eles possam irradiar para suas cidades, bairros, estado e país, irradiando o bem-estar coletivo para todos nós, que nós precisamos hoje. Abençoe o nosso mês de setembro, abençoe o nosso trabalho e abençoe as pessoas que estão aqui necessitadas, querida Mãe. Quantas pessoas que estão aqui hoje, neste momento, precisando de um auxílio, que essas pessoas possam receber. Jesus, obrigado por essa oportunidade de trabalho espiritual. E neste momento, com muito amor, muita gratidão, nós vamos pedindo a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos retornando ao nosso corpo físico lentamente, não precisa de ter pressa. Mexa os pés, as mãos, abra o olho devagar, vai bebendo a sua água fluidificada. Retorne ao seu ambiente físico, imagine o local que você está antes de abrir os olhos, melhor, mais limpo, mais equilibrado. E vamos agradecer a Deus, a Jesus e a Maria por mais esse Evangelho. Se você hoje sabe de alguém que precisa de ouvir essas informações do Setembro Amarelo, nos ajude aí compartilhando também, meus irmãos, deixando também seu comentário. Meus irmãos, minhas irmãs, obrigado a quem chegou até aqui. Um grande abraço para cada um de vocês. Tenho lido os comentários. Obrigado pelo retorno de vocês. Continue nos mandando.
Continue comentando aqui como tem sido a experiência e uma excelente semana para vocês e até o próximo domingo, se Deus quiser.